Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez a essa nossa iniciativa da plataforma IsaPlay, com a proposta de trazer alguns esclarecimentos diante dessa instabilidade econômica barra de oportunidades que a gente tem vivenciado, principalmente na área de tecnologia, que é o foco aqui das nossas iniciativas educacionais, né? Como você já me conhece, eu sou Gleison Sampaio, idealizador da plataforma IsaPlay, plataforma essa que tem o objetivo de compartilhar conteúdos sobre programação com ênfase inicialmente na linguagem Java e todo o seu ecossistema Spring e Spring Boot. Eu estou aqui, né, com o Kaique, que é o nosso voluntário desta vez aqui do ano de 2026, onde ele tem trago aqui, né, trazido inúmeros conhecimentos, abordagens e sugestões para cada vez mais estar enriquecendo aqui a nossa plataforma, onde hoje nós iremos explorar um pouquinho da sua própria evolução diante de um requisito que é importantíssimo que a gente tenha um conhecimento, que é persistência de dados utilizando recursos nativos da linguagem Java e, preferencialmente, o que há de mais moderno, que são os nossos frameworks, ou os nossos ferramentas de ORM, né, que a gente conhece como JPA e Hibernate. Então, em breve, o Kaique ele vai trazer aqui uma introdução sobre a importância de conhecer determinadas especificações e ele vai demonstrar, né, me auxiliar na elaboração de um projetinho aqui bem dinâmico para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de profundidade a importância de dominar a persistência de dados, tá bom? Eu não poderia dar continuidade, né, como sempre eu faço, nas nossas publicidades, nos nossos projetos educacionais aqui, em destacar a importância de que é ter uma mentoria nessa jornada de aprendizado, né? E a importância dessas pessoas na minha vida de forma profissional e pessoal, que é o Frank e o Raimundo, que foram pessoas que me deram a oportunidade de ter aquele meu estágio, né? De ser um voluntário, inicialmente em projetos onde eles já atuavam no estado do Maranhão. Então, se hoje eu estou aqui compartilhando conteúdos iguais a esse, eu devo minuciosamente a esses dois caras que me abraçaram e me acolheram para poder me tornar o profissional que eu me tornei, e a forma que eu tenho de retribuí-los é colaborando, né, contribuindo também com a comunidade. Também é importante destacar pessoas, né, mentores, que independentemente de estarmos atuando na mesma tecnologia, você também tem a oportunidade de ter outras visões, né, outras abordagens de domínio tecnológico, que é aqui o nosso amigo José Henrique Costa, que ele é especialista na área de .NET, né, todo o framework, todo o ecossistema Microsoft, mas toda a bagagem conceitual, abordagem de negócios, visão de arquitetura, eu devo a esse cara que me deu todo um suporte no início de carreira. E para finalizar, né, as apresentações, gostaria aqui de parabenizar o João, que foi o voluntário que eu tive aqui dentro da plataforma no ano 2025, onde ele passou entre 6 a 8 meses comigo, contribuindo na construção da plataforma IsaPlay. Hoje o João é um profissional full stack, mencionando as tecnologias em questão aqui, em uma instituição do estado do Alagoas. Então, para vocês perceberem quanto é importante vocês terem uma vivência real, né, mesmo que de forma voluntária, em projetos, em iniciativas educacionais, em até freelancers com uma baixa remuneração, pois nós acreditamos que essa jornada poderá ser um fator decisivo aí para você alcançar seu objetivo, que é se tornar um desenvolvedor requisitado no mercado. E quando a gente fala, né, de expectativas de contratação, nós precisamos ter consciência de requisitos. Nós precisamos ter consciência que hoje, muitas das vezes, diante da nossa jornada educacional, de aprendizado, dos seguidores, né, das pessoas que a gente vem utilizando como referência, é importante, muitas das vezes, você fazer aquele ajuste da rota que você escolheu, né, dar os primeiros passos para se tornar um programador. E essa nossa proposta do encontro de hoje é justamente isso, incentivar você deve a refletir
se não está no momento adequado, né, e apropriado, ou até mesmo uma exigência do mercado que você ajuste a sua rota de aprendizado, né? E quando a gente fala de ajustar a rota, muitas das vezes a gente pode estar imaginando que estamos dando um passo para trás, porque a gente já tem a nossa jornada de aprendizado, nós já conseguimos avançar com determinados pré-requisitos que são exigidos no mercado, mas muitas das vezes essa jornada foi muito bombardeada de influências e interferências que muitas das vezes acumulou falta de definições, né, e de requisitos que verdadeiramente farão você ter algum diferencial ou ter algum tipo de característica positiva na contratação. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser dividido aqui em duas etapas. Uma etapa de reflexão filosófica, vamos dizer assim, e depois a gente vai colocar a mão na massa, tá bom? Então, qual seria os pontos que eu destaquei aqui, né, para que você consiga dar o start para ajustar essa sua rota de aprendizado, né, para se tornar um programador. Então, a primeira delas é detectar um problema e definir um produto. O que isso quer dizer? Quantas das vezes você, antes de ligar o computador, acessar um canal no YouTube ou acessar a sua plataforma de conteúdos que você está pagando, né, uma plataforma de conteúdos, ou a própria ementa da sua faculdade, né, da graduação que você está realizando, quantas das vezes você refletiu 5, 10, 15, 20 ou 30 minutos e se perguntou o que eu quero resolver hoje? Qual o problema que eu quero, através da linguagem de programação, algoritmos e tecnologias específicas, eu quero resolver? Eu quero ler um arquivo para ajudar a uma pessoa que precisa avaliar inúmeras linhas deste arquivo para encontrar um erro, né, uma divergência de contabilidade. Eu quero criar um sistema que o meu colega que tem um e-commerce, ele quer poder gerenciar pelo menos as visitas das pessoas não, né? Porque um e-commerce é algo digital, né? Mas a visita das pessoas no site, né? Quantas pessoas visitaram ou se interessaram por um determinado produto? Muitas das vezes você não precisa fazer uma aplicação de ponta a ponta. Às vezes você entrega um valor, já é uma validação diante da sua jornada de aprendizado como desenvolvedor, né? Quantas vezes você avaliou para o seu colega ou algum familiar que tem um estabelecimento comercial e avaliou alguma situação que você poderia melhorar o processo desse estabelecimento utilizando tecnologia? Então, antes de você pensar em algoritmo, você tem que pensar em detectar o problema, encontrar uma solução, né? Definir um problema, um produto para esta solução. Isso eu não adquiri ao longo de anos de estudo. Muitas das vezes, uma simples metáfora, né? uma simples metáfora, uma simples analogia faz você refletir a importância de você avaliar e detectar problemas. Isso aconteceu comigo no início da minha carreira. Eu trabalhava numa siderúrgica na área de manutenção de equipamentos e infraestrutura, não era programador. Depois, né, aliás, de eu ter me tornado, antes de eu trabalhar nessa siderúrgica na área de tecnologia, eu era garçom que trabalhava na área de restaurante e depois na recepção. Só que quando eu dei meus primeiros passos na área de tecnologia, de programação, eu só focava no algoritmo, em aprender variáveis, em aprender métodos, em aprender controle de fluxo, em aprender threads, mas eu não tinha um objetivo, eu não tinha um problema real para resolver. E o que me motivou a começar a pensar a partir de agora foi um simples questionamento que uma pessoa me fez para refletir. E ele me disse o seguinte: Gleison, programação é muito semelhante a fazer um hambúrguer. E aí eu fiquei assim me questionando, né? Qual analogia para representar que isso tem algo em comum? E ele disse o seguinte: Gleison, reflita, antes de uma pessoa que está ali disposta a fazer um hambúrguer, um sanduíche, né, alguma coisa relacionada a um lanche, qual é o primeiro requisito
que essa pessoa vai esperar para começar a produzir, a confeccionar esse hambúrguer, esse hot dog ou esse pastel? E aí eu fiquei alguns minutos, né, refletindo, caramba, o que é que isso tem a ver com a programação, né? Mas, inusitadamente, eu respondi a ele que a pessoa deveria esperar o cliente ter escolhido o seu produto, né? O que ele vai querer que seja produzido. E a pessoa naturalmente me disse, isso é programação. Você não vai fazer um hambúrguer sem antes a pessoa não te pedir um hambúrguer. Você não vai fazer um hot dog sem antes a pessoa não te pedir um hot dog. Então você precisa muitas das vezes se vestir de usuário para saber o que você vai preparar, para você refletir o que você vai construir. E no desenvolvimento de software se resume a isso. Eu estou aprendendo programação para qual finalidade? Eu quero resolver um problema da NASA ou eu quero resolver um problema do seu Joaquim da padaria da esquina do meu bairro? Então, você precisa ter essa visão muito bem amadurecida a partir de agora. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o primeiro destrave que eu tive ao longo da minha carreira. O segundo, né, que é um dos mais evidentes e, na minha opinião, que mais tem prejudicado a comunidade nos dias atuais, é a famosa onda, né, a era dos hypes, das tendências tecnológicas, dos frameworks, dos padrões, das especificações, né, das recomendações, que tudo hoje se tornou um hype, tudo hoje se tornou o extraordinário, o espetacular. E muitas das vezes o essencial, o feijão com arroz, a estrutura, o alicerce, você está deixando de lado. Hoje, pessoal, eu surfo no hype das modinhas. Hoje eu tenho propriedade para surfar. Mas hoje eu tenho a maturidade e certos posicionamentos que não me deixam me tornar alienado às sugestões alheias. Então, eu primeiro vivenciei o tradicional, eu vivenciei o mínimo, né? Ali o crucial, para agora ter propriedade e avaliar se aquela sugestão vai me beneficiar ou se ela vai atrapalhar a minha jornada. Então, muito cuidado, pessoal, com essas ondas de mudanças de tecnologia, que agora a tecnologia é o hype, que esse framework vai resolver todos os problemas da humanidade na área de desenvolvimento de sistemas. Então, muito cuidado aí com essas armadilhas que a gente encontra no mercado, tá bom? O terceiro item, né? Tecnologia são feitas para conter mão de obra. Então, pessoal, vamos acabar com essa disputa ego tecnológico, dizendo que a tecnologia A é melhor do que a tecnologia B, que a tecnologia C já está defasada, que hoje ela não tem mais condições de evolução, não tem mais demanda no mercado, que ela se tornou obsoleta, ou que ela não tem performance para atender aos novos requisitos da área da tecnologia. Pessoal, as tecnologias elas são feitas para conter mão de obra. O que isso quer dizer? Um Facebook, ele precisa de programadores para trabalhar na meta diante de toda a sua estrutura de projetos. Só que esses programadores, eles são competitivos, são concorridos pelo mercado. Então, o que é que a Meta faz? Eu vou criar minha estrutura de tecnologia de linguagem e frameworks para eu tentar conter determinados profissionais a minha metodologia de construção de software. Isso a Google faz, isso a Microsoft faz. Agora, outras áreas ou segmentos de atuação, seja na área financeira, seja no e-commerce, seja na área de blogs ou sites estáticos, essas tecnologias, elas têm sintonia com que essas grandes potências tecnológicas, né, que fornecem e sugerem as alternativas que nós conhecemos, elas muitas das vezes vão utilizar tecnologia A, B ou C pelas suas razões específicas. Por que que empresas da área de financeiro, né, empresas como Bradesco, Santander, Itaú, entre outras, né, empresas no ramo financeiro, elas optam por Java e Angular no front-end?
porque elas sabem que essas tecnologias, elas são tecnologias que por baixo dos panos existem potências na área de tecnologia, como a Oracle, que hoje é a detetora do Java, então é um grande respaldo, e a Microsoft, junto com o Google, que provê todo o ecossistema ali, né, do nosso Angular, o TypeScript. Então, existem empresas renomadas que a gente consegue validar a consistência dos recursos tecnológicos que são utilizadas dentro do ambiente, né, em questão. Então, muitas das vezes, a tecnologia que você está se qualificando poderá ter divergência com a área de atuação que você quer seguir, que é o nosso próximo ponto aqui. Então, você precisa construir o seu perfil visando um segmento. Se você é um cara que é aquela pessoa mais voltado à área de finanças, que gosta de dar aquelas exatas e tudo mais, naturalmente você vai estudar tecnologias que as grandes instituições financeiras utilizam no seu ecossistema tecnológico. Então você precisa ter essa visão. Qual a tecnologia que o Bradesco, o Itaú, o Santander utiliza dentro do seu portfólio de tecnologias? Então você vai estudar aquelas tecnologias. Um exemplo, né, Angular e Java. Mas se você se identifica com a área de e-commerce, com uma área mais dinâmica, vamos dizer assim, não tão fechada como a área financeira, muitas das vezes um React, porque vem da onda das redes sociais da Meta, né, junto com o Node ali, né, no back-end, e todo o ecossistema Node, Nest.js, você vai estudar essas tecnologias porque empresas de determinados segmentos, naturalmente, vão utilizar essas tecnologias. Agora, se você é um cara freelancer, você é um cara que você é o desenvolvedor, o vendedor, você é o blogueiro e você é o DBA, né, que é o analista de banco de dados, você precisa ter produtividade em construção de soluções. E é por isso que muitas das vezes a comunidade para essa área de freelancer e construção de sites voltado a coisas básicas como landing pages, sistema de captação de leads, né, de agendamento, muitas das empresas optam por utilizar o Vue.js, junto com o seu ecossistema Nuxt. Por quê? Porque ele é uma linguagem simples, é um ecossistema bem enxuto, e a comunidade tem percebido, né, o potencial que o Nuxt tem agregado no Brasil especificamente, né? Então a gente sabe que o Vue.js ele é uma tecnologia criada por um ex-desenvolvedor da Google, né? Que ele se eu não me engano, ele é chinês ou é coreano, não me recordo agora, mas isso hoje o Vue.js ele predomina em soluções ali no Japão, na China, né? Principalmente na Coreia. Então vocês veem que hoje o Vue.js ele também está conseguindo um espaçozinho aqui no Ocidente, né, principalmente no Brasil e eu acho que alguns países também da Europa. Então, conhecer o perfil, aliás, definindo o seu perfil visando o segmento, vai ser aquele match agradável. Então, eu hoje, como desenvolvedor da área financeira, eu preciso naturalmente dominar o ecossistema Java e conhecer de Angular. Mas eu, como criador de conteúdos, Gleison, como desenvolvedor de uma plataforma que precisa de coisas e recursos bem enxutos, eu, como pessoa física, né, diante das minhas iniciativas, eu utilizo o Vue.js com o ecossistema Nuxt. Gleison, mas será que isso não é uma sobrecarga para nós desenvolvedores querer estudar 2 tecnologias ou 3 tecnologias para ser aceito no mercado? Pessoal, são 2 aspectos. Se você está se tornando, se o seu perfil é para a área de financeira, eu tenho que ter mais know-how na área financeira e suas tecnologias do que os meus recursos freelancer. Então, dependendo do seu perfil, né, e o segmento que você, né, vai, como é que eu posso dizer, que você vai conduzir de agora em diante, vai ser as tecnologias que você vai utilizar. E eu recomendo para vocês, pelos próximos 365 dias, não ficarem brincando, pulando entre tecnologias. Isso quer dizer o quê? Hoje eu vou aprender Java, amanhã eu vou aprender Node. Depois eu vou aprender .NET. Amanhã eu vou estudar Vue.js, depois eu vou estudar React,
porque o mercado agora é React. Não, pessoal. Vocês têm que ter uma consistência, pelo menos em um determinado tempo, né, de maturidade. Né? Vocês têm que adquirir essa maturidade conceitual. E o que eu gostaria de dizer para vocês, né, não só dando aquela freada, é que depois que você construir o seu perfil visando o segmento, vai ser muito mais fácil você fazer upgrades ou jumps, né? Vou até colocar aqui jumps. Acho que essa é a palavra, né? Jumps, jumping. Acho que essa é a palavra. O que isso quer dizer? Você vai tanto se aprimorar com a tecnologia que você vai estar atualizando, porque você vai vendo a evolução dela, como você vai pular de uma tecnologia para outra muito mais facilmente. Por quê? Porque você se consolidou no perfil tecnológico para um segmento e a cada jump que você realizar, você vai ver que muitas das coisas possuem singularidades. Uma delas, eu vou até citar aqui, ó. Quando a gente está falando de front-end, o principal recurso que é falado hoje em dia é two-way data bind. Eu acho que é assim que se escreve. Two-way data bind. O que é essa expressão? É que os dois lados estão linkados dentro de uma arquitetura de desenvolvimento front-end com as tecnologias modernas, né? Que se reflete o que eu faço na tela reflete no model, né? Ou na session, vamos dizer assim. E o que eu faço na session ou no meu controller reflete na tela. Isso é o coração, isso é o embrião do React, do Angular e do Vue.js. Então, quais outros recursos eu aprendendo em um, eu consigo aplicar nos outros? Existem vários, pessoal. Praticamente hoje o que eu percebo é que as tecnologias, elas não se competem mais. A cada nova especificação, quando lança um recurso, automaticamente outra tecnologia está lançando basicamente a mesma coisa, com uma sintaxe bem direcionada, obviamente, né, distinta, e com uma nomenclatura particular, mas a proposta é a mesma. O recurso que o React lançar, o Angular vai lançar e o Vue.js vai lançar. Por quê? Porque as empresas perceberam que elas precisam ter uma singularidade estrutural. O que isso quer dizer? Se só o React tem, ele vai estar ganhando, né, a nível de alternativa de usabilidade no mercado. Então, o Angular tem que correr para oferecer o Vue.js também, porque senão eles vão reduzir a sua usabilidade ao redor do mundo. Então, não pensem que a nível de recurso, esse tem mais do que esse e vice-versa. É claro, pessoal, que cada um vai trazendo melhorias e os outros vão competindo ali e quem desfruta somos nós. E o grande ponto aqui em questão para a gente concluir essa analogia é: você não precisa conhecer cabo a rabo cada uma delas. Você sabendo o que aqui tem, você poderá utilizar de várias alternativas, como desde buscas em blogs e agora com a inteligência artificial, perguntar, Copilot, ChatGPT, hoje eu sei que o two-way data bind no React é dessa forma. Como é que é feito em Angular? Ele vai e te diz, olha, você faz assim, assim, assado. E você vai lá, simplesmente comprova que o comportamento, né, o resultado, será o mesmo, tá bom? Então, era isso que a gente queria trazer, né, como um ponto de reflexão para vocês tentarem, a partir de agora, se reencaixar, né, se ajustarem nessa nova jornada que eu acredito que vocês pretendem realizar agora nesse segundo semestre de 2026, e eu acredito que esses insights, né, esse meu posicionamento possa ter contribuído para você sair desse nosso encontro de hoje e refletir o esforço que você tinha para alcançar um determinado resultado e agora, com esse redirecionamento, quais serão aqui os resultados e a sua aceleração no que se refere a conhecimento, né, e consolidar suas habilidades em uma tecnologia, beleza? Antes da gente partir para a prática, eu vou aqui para o nosso grupo, né, ver se alguém tem algum questionamento, alguma consideração,
e a gente vai tirar aqui um minutinho também para colocar um exemplo prático, tá bom? Então, deixa eu ver aqui como está o nosso grupo. Alguém gostaria de fazer alguma consideração do que nós já apresentamos? Beleza, né? Acredito que muitas pessoas entraram já no meio da nossa apresentação. A gente também pretende pegar esse conteúdo, né, e futuramente disponibilizar aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Mas agora a gente vai trazer uma visão prática, né? Principalmente para profissionais que buscam ser desenvolvedores na linguagem Java versus JPA com Spring Boot, belezinha? E para isso, eu vou contar com o auxílio do nosso voluntário Kaique, para a gente fazer uma dinâmica bem legal, né? Inicialmente, o que eu trouxe aqui de dinâmica, pessoal, é a gente criar um CRUD de um sistema de palestras. O que isso quer dizer? Imagina que você quer sair daqui com um objetivo, né? Com um produto que você queira construir utilizando a linguagem Java. E eu pensei, poxa, se hoje eu vou ter essa palestra com a comunidade, por que não simular ou incentivar que eles criem um sistema de agendamento ou de divulgação de palestras, eventos, reuniões, whatever, né? Qualquer tipo de cenário. Eu coloquei palestras para deixar bem objetivo aqui a nossa modelagem de dados. E quando você fala de criar um sistema nos dias atuais com uma proposta da orientação a objetos, antes da gente pensar em código, antes da gente pensar em modelagem de banco de dados, né, para as pessoas que vivenciam o meio acadêmico, a gente tem um DARE, né, que é o diagrama de entidade e relacionamento, nós precisamos materializar a estrutura de nosso modelo de dados, né, o nosso domínio. E para isso a gente utiliza ferramentas de UML, que é uma linguagem unificada de modelagem de dados, né? E para isso, nós temos uma ferramenta, hoje essa ferramenta que é a Star, que hoje, se eu não me engano, é a Star, ela é uma ferramenta de diagramação, vocês podem pesquisar na comunidade. Se eu não me engano, hoje a versão grátis, ela não está mais disponível, essa aqui é uma versão antiga, mas você que é estudante do meio acadêmico, você pode, através de algum tipo de credencial, seja um e-mail acadêmico, algum tipo de identificação, você pode adquirir a versão Student, né? E assim conhecer essa ferramenta. Se não, você pode usar aquele Dry.io, né? Aquele diagramas.net, que você consegue criar ali modelagem de dados, tá bom? Ou a UML. Então, aqui eu vou criar um diagrama de classe para representar o que era importante para eu armazenar diante de um contexto de palestras, né? Então, eu vou aqui brincar, né? Eu vou agora no meu insight aqui de negócio. Então, vocês veem que é como se a gente estivesse projetando a planta de uma casa antes de colocar o primeiro tijolo. Então, a gente vai estar fazendo essa modelagem. E aqui eu vou criar o nosso diagrama de classe, onde a nossa classe principal é uma palestra. Palestra aqui, certo? Então, imagina que é um blog, é um sistema que você quer registrar as palestras, tá bom? Para que você armazene uma palestra em um banco de dados, a primeira coisa que você tem que fazer é criar o atributo de identificador, né? Então, eu vou colocar aqui o nosso ID, ok? E ele é do tipo inteiro, olha só, né? E aqui vai ser a minha planta baixa para eu criar, né? Para eu criar a nossa solução. Depois eu posso ter o título da minha palestra, eu vou colocar aqui, ó. Vamos tentar registrar essa própria palestra que estamos tendo hoje, né? Vamos trazer aqui um contexto real. Então, essa palestra tem um título, é do tipo string. Vou colocar aqui um novo atributo, tipo data, né? Qual foi a data da palestra. E aqui é importante, como é uma versão antiga, talvez eu não tenha as últimas classes da linguagem Java que a gente vai utilizar dentro do nosso código, mas a gente tem um tipo mais abrangente, que é o tipo date, né? Então, eu sei que aqui será do tipo date, que representará uma data na linguagem Java em questão, tá bom? E aqui eu poderia colocar inúmeras outras informações. O grande lance aqui, pessoal, é vocês começarem pelo mínimo e não imaginar o inimaginável num primeiro momento, né? Nossa, para uma palestra eu preciso de link, eu preciso do autor da palestra, eu preciso
sei lá, de dados de divulgação. Não, começa por um rascunho bem minimalista e a partir dali você vai aprimorando o design, a modelagem e, consequentemente, o algoritmo e o resultado que você vai apresentar. Se fosse eu, nos dias atuais, para criar um produto, obviamente eu ia gastar mais tempo em analisando características dessa palestra do que ficar criando partículas de solução, tá? Então, para você que está iniciando, não pensem em gastar horas, comecem do mínimo e depois vocês vão aprimorando. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, o atributo quem vai ser o palestrante, né? Vamos colocar aqui, né, o orador ou palestrante, né? Eu vou chamar aqui, vou chamar orador? Não, vou chamar de palestrante. Palestrante. O palestrante, observem que aqui, ó, ele é um tipo string, eu só preciso do nome. Gleison, Kaique, fulano ou Beltrano, né? Então, uma string é o suficiente. Talvez na V2, né, depois que você testou a palestra, você vai criar o elemento palestrante. E aqui esse elemento palestrante vai ter o ID, né? Porque eu quero saber quantas vezes ao longo do ano a palestra foi do Gleison. Então eu preciso criar uma outra entidade. Vamos criar aqui, ó. E o nome desse palestrante, né? Posso colocar aqui as redes sociais desse palestrante, posso colocar o e-mail para contato. Aqui o céu é o limite, pessoal. Imagina que agora você deixou de criar uma kitnet, agora está fazendo um apartamento mais arrumadinho. E aqui, esse elemento palestrante deixaria de ser uma string e você teria uma associação a um novo objeto. Olha só que legal, né? A visão que a gente tem sobre modelagem de dados, tá? Por isso, eu recomendo, façam com cautela. Só estou dizendo o que vocês podem evoluir ao longo desse step by step na sua jornada. Então, vamos voltar aqui para estaca zero. Então, vou até remover aqui para não gerar confusão. Então, a minha palestra tem o seu ID, eu preciso controlar o código dessa palestra por uma questão, né, de gerenciamento. Eu posso ter o título, ter uma data, ter um palestrante, posso ter mais atributos para dizer que a palestra já foi encerrada. O céu é o limite, tá, pessoal? O que é importante é você estudar atributos, características e os tipos de dados apropriados àquela entidade, tá bom? Para isso, antes de eu liberar aqui a vez, né, para o Kaique, eu já vou criar o projeto e ele vai me auxiliar a armazenar este objeto palestra no banco de dados, utilizando o JDBC, que é a linguagem nativa, né, o recurso nativo aqui da tecnologia, né, da linguagem Java em questão. Então, para isso, eu vou criar o projeto, vou chamar aqui, ó, novo projeto. Este projeto eu vou salvar dentro desse diretório aqui, ó. O diretório fica a critério, tá, pessoal, de vocês. Eu chamei aqui, ó, palestras CRM. Então, dentro desse diretório, que depois eu vou colocar no GitHub, né, para quem quiser compartilhar, acessar, eu vou colocar aqui, ó. O nome do projeto eu vou colocar palestras, ó, palestras, traço CRM, traço JDBC. Vamos destacar que a tecnologia será JDBC. Então, a expectativa é que ele vai criar nesse diretório e vai criar um novo aqui. Neste caso, como eu já sei que eu preciso de uma dependência, que é a biblioteca do banco de dados que eu vou utilizar, né, no caso o Postgres, o MySQL, dependendo da sua vivência de banco de dados, eu vou definir esse projeto como Maven, tá? E é por quê? Porque eu vou colocar as dependências do banco de dados em questão. Então, escolhi a dependência Maven, estou utilizando a versão do JDK 22, mas eu poderia usar a 8. Não impede, pessoal. Você não precisa se preocupar em utilizar a última versão do Java para uma aplicação relativamente simples. Utilize a versão do Java, respectivamente, quando você quiser explorar o recurso que foi lançado naquela versão. Então, não se sintam obrigados a utilizar sempre a última versão por uma questão de exigência de capacidade e conhecimento técnico. Não. Se você tiver
esse posicionamento que você está utilizando aquela versão para aquela usabilidade, isso demonstra que você conhece, né? Você domina cada um dos respectivos contextos de exigências mencionadas aí pelo mercado, tá bom? Mas eu vou deixar porque eu já tenho essa versão aqui, então vamos criar o projeto, tá? E como é que eu vou interagir neste projeto para acoplar a minha interação com o banco de dados, né? Primeiro, eu vou confirmar, olha só, ele já tem aqui, já tem essas pastas, e nós sabemos que em um projeto Maven, os dois arquivos primordiais é a pasta src e o nosso pom.xml, que ele é o descritor do nosso projeto. Então, se você avaliar que o seu projeto não tem um pom.xml, é um projeto Java convencional. Então, essas pegadinhas fazem total diferença até mesmo em um processo seletivo. O que caracteriza um projeto tradicional Java e um projeto Maven? A localização do pom.xml e a estrutura dos arquivos após a pasta src, que tem estrutura main e teste. Então, isso aqui já demonstra que você não é um dev frameworker, né? Você é um profissional que conheceu a trajetória e a evolução da linguagem Java, tá bom? Então, nós já temos aqui o nosso projeto, nós já estamos com o nosso pom.xml, nós já temos aqui a nossa estrutura de tanto de Java, né, que são do nosso código, também a camada de teste. Para que eu possa transcrever aquele UML para o meu código, ficou mais simples, né, pessoal? Eu não preciso mais me preocupar no que eu vou escrever. Eu já passei horas analisando e mapeando o cenário e chegando numa solução e, consequentemente, eu já detectei, eu já determinei qual vai ser a minha primeira entrega, qual vai ser a minha primeira versão do meu MVP, né, do meu protótipo que eu estou construindo. Isso é de você para você, né? Então, essa maturidade vai ser crucial a partir de agora. E também, eu já vou fazer aqui, ó, eu tenho uma conta no GitHub, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir a minha conta aqui. Ó, GitHub. Eu já tenho minha conta no GitHub da ISA, né, que é a nossa plataforma. Então, eu já tendo a conta no GitHub, você pode utilizar os meios convencionais do GitHub ou utilizar o GitHub Desktop integrado à sua conta. Então, você, quando instala, você vem aqui em Options, faz o Sigout, né, que no caso eu estou saindo para entrar novamente, mas a sua primeira opção era o Sigin, você já está autenticado, ele vai tentar autenticar ali com o navegador. Feito isso, você poderá agora adicionar um repositório local. Então, eu vou aqui, ó, adicionar um repositório local, porque eu criei esse repositório agora, né? Então, venho aqui, ISA, deixa eu ver, acho que é ISA Play. Não, deixa eu voltar aqui. Onde é que está o projeto? O ISA Play aqui, palestras CRM. E eu vou deixar o palestras CRM JDBC, porque eu vou criar outros projetos. Então, o que eu estou subindo é o palestras CRM e todos os subdiretórios. Então, vou colocar aqui, criar e adicionar aqui, né? Vamos ver. Observe, ó, que como não tem muita coisa, foi aquelas informações que estão dentro do meu projeto. Eu deveria ter colocado algumas coisas a mais, ó, essa pasta IDEA, outras coisas a mais para serem ignoradas, né? Ó. Eu não queria ter colocado, né? Como é que eu faço isso? Porque nem todos os arquivos, pessoal, você precisa subir. Você pode vir aqui, dentro do Palestras CRM, eu vou pegar aqui um git ignore, talvez. Deixa eu pegar aqui de um outro projeto. Deixa eu ver se aqui resolve. Um git ignorezinho aqui. Play. Era para ter colocado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Isatec. Projetos. Essa API aqui, ela é um projeto Java, então é muito mais apropriado o git ignore. Então tá aqui, ó. O que é esse git ignore? Ele vai ignorar dentro do seu arsenal de código algumas pastas e algumas extensões e o que você definir aqui. Depois eu recomendo vocês pesquisarem, né, o papel do git ignore para vocês não estarem subindo o lixo, né, coisa que não é relevante, tá? Então vamos ver aqui.
Eu vou comentar criando o git ignore para ele tentar não subir coisas bobagens, né? Coisas que não fazem sentido. Então, eu vou deixar esse repositório público, né? Ó. Então, ele não é privado, ele é público. Vamos subir. Beleza? E aqui eu vou dar um refresh. E esse repositório daqui, ó, palestras CRM. Então, tudo que eu fizer nessa estrutura de diretórios e comitar, né, fazer o push, vai estar disponível, né? Eu vou estar fazendo o backup e posso estar aprimorando ao longo da minha trajetória de estudos e evolução, tá bom? Então, aqui, agora, nós já temos a nossa modelagem, nós já temos o nosso projeto, resta agora criar a nossa classe de modelo, né? E a primeira classe é a palestra em si. Eu vou colocar aqui palestra. Olha, já está me sugerindo para adicionar, eu já vou adicionando, né, que eu não sou bobo. Então, tudo que eu for criando já vai estar lá na nossa estrutura de commit push do GitHub. E a gente vai colocar o seguinte, olha, eu preciso ter um ID dessa palestra. Agora é Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Título, data e palestrante. Então, vamos aqui, ó. Private string, título da palestra. Eu vou colocar aqui string palestrante. E string, aqui é o seguinte, ó. Se você usar date na linguagem Java, é possível. Só que observe que nós temos date, date do pacote útil, date do Java SQL. Lembrando que é importante você saber a versão e a evolução da linguagem Java, tá bom? Hoje é recomendado que você utilize a classe local date. Então, a gente vai utilizar o que há de mais moderno. Ah, Gleison, se eu pegar em outro projeto que está com date, isso é bizarro, isso é grotesco, esse tipo de contexto, pegar um código e esse código está com date? Não, pessoal, você tem que entender o contexto histórico daquele projeto. Talvez quando aquela classe foi criada em 2002, ainda não existia a classe local date. Por isso é que é importante a gente conhecer o que cada versão disponibiliza. Então, você não pode julgar um projeto porque ele não está utilizando o que há de mais moderno. Isso traz visão de senioridade nos seus posicionamentos. Belezinha? Então, aqui nós já temos a nossa palestra, já temos todas as informações. Eu vou agora fazer uma simulação que eu vou criar a palestra em memória antes de mandar para o banco de dados. Eu quero ver essa palestra sendo criada para depois armazená-la. Então, eu vou colocar aqui o nome do nosso código, do nosso sistema, será gerenciador de palestras. Olha só que legal, né? Como agora as classes elas estão tendo papéis com nomes bem específicos e com objetivos e finalidades em questão. Então, aqui eu vou colocar o método main, porque o nosso gerenciador de palestra, ele é o responsável por criar as palestras e futuramente armazenar. Então, eu tenho que ter um método main que realizará a execução, tá bom? E aqui, ó, coisas que vocês já vão vivenciar no dia a dia, observa que ele já está criando uma palestra e a palestra já tem com seu construtor. Olha só. Isso, muitas das vezes, pode ser benéfico e muitas das vezes poderá atrapalhar a sua jornada de estudos. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, a minha palestra, eu poderia muito bem vir aqui e criar, ó, generate construtor, selecionando todos os filtros. Só que quando a gente usa construtor de forma exacerbada, de forma sem nenhum tipo de ponderação, você poderá estar criando um calcanhar de Aquiles. E por boas práticas da linguagem, a linguagem recomenda o quê? Que você tenha métodos privados e que você tenha recursos que acessarão esses métodos ou essas características. Então, para isso, eu vou criar os métodos getters and setters. Para quem já tem familiaridade, nós temos o Lombok, né, como uma alternativa. Então, aqui eu tenho tanto o get como o set da minha palestra. E agora vai ficar mais lúdico, mais intuitivo eu definir a estrutura desta palestra. Então, eu vou colocar aqui, vamos ter só uma palestra no primeiro momento, e aqui eu criei a primeira palestra. Pessoal, não vou explorar muito orientação a objeto nesta aula, né? Mas é para ilustrar a persistência de dados, tá bom? Então, palestra 1.7, palestrante.
a ordem aqui não interfere, tá? Ponto 7, título. Eu vou colocar palestra sobre Java, e a data da palestra eu vou ter que importar, porque é uma classe necessária a importação, foi no dia 30/6/2024. Ele colocou aqui, tudo bem. E agora, eu vou querer imprimir essa palestra. Então, palestra 1.get, data, vamos imprimir aqui, ó. .get, só para saber se definimos certinho, né? E agora, get título. Então, vamos ver se esse set vai definir a característica da minha palestra para eu obter. Então, vou aqui executar. Beleza? E aqui, observem que todas as informações que eu defini na minha palestra estão armazenadas, né? Elas foram registradas e definidas em memória, que eu quero agora salvar essa informação em um banco de dados. E para isso, né, eu queria pedir para o Kaique trazer uma ilustração não, me perdoe, para ele me conduzir nesta ilustração e me trazer insights para que eu possa chegar num denominador de criação aqui de uma conexão no banco de dados e salvar esta palestra no banco de dados, beleza? Então, Kaique, seja bem-vindo aí mais uma vez e traz um brief aí para a gente e o que é que você me sugere para a gente dar prosseguimento aqui e alcançar o nosso objetivo. Belezinha? Alô? E aí, pessoal? Tô escutando certinho? Certinho. Boa noite, eu vi que entrou uma galera aí. Então, para a gente conectar com o banco de dados, a gente vai ter que usar a API do Java, que é a API JDBC do Java, né? Em primeiro lugar. Só que por si só, ela não funciona sozinha. Então, primeiro a gente precisa definir qual banco de dados que a gente vai usar. Pode ser, sei lá, MySQL ou qualquer outro Postgres, por exemplo. E a gente precisa baixar o conector, que é o driver desse banco de dados, para que o Java possa conversar, digamos assim, na linguagem SQL. E para a gente baixar isso, pelo fato da gente ter tomado uma decisão de criar um projeto Maven, a gente pode usar o POM.xml para a gente fazer isso de maneira automática. Se a gente não tivesse criado um projeto Maven, a gente ia ter que fazer isso manual, que é baixar um arquivo jar e colocar na pasta e fazer todo um processo, né? Então, a gente precisa buscar a dependência do projeto, que a gente vai colocar na tag dependencies, né? E onde é que fica essa dependência, né? Ela fica no repositório do Maven, que a gente encontra na internet, pesquisando por conector ou alguma palavra-chave nesse sentido. Aí o Gleice, ele tá pesquisando, entrando aí no repositório. Esse aí é o repositório do Maven, né? Tudo que a gente baixa lá através do POM vem desse repositório aí, certo? Pode prosseguir. Aí ele colocou o PostgreSQL e aí a gente chegou nessa página. O que tem nessa página? Se a gente rolar um pouquinho mais para baixo, ele tem as versões dos conectores, né? E a gente vai pegar uma dessas versões aí. Pode ser essa primeira aí. Mais para baixo ele tem essa estrutura de dependências, né? São tags, né? Tem uma tag dependency e dentro da dependency tem umas informações que a gente vai colar lá no .xml para a gente poder baixar. Aí ele está criando uma tag py, que é a tag dependencies, e dentro da tag dependencies ele adiciona uma tag interna, que é a dependency, que é essa daí que a gente está copiando do repositório. Beleza? Agora o Maven ele vai baixar isso automaticamente e vai disponibilizar para a gente usar no nosso projeto através do JDBC, né? Agora o nosso projeto está pronto para a gente começar a conectar no banco de dados, né? Aí, agora, para a gente conectar, a gente precisa conhecer, eu acho que os principais recursos do JDBC, que são um conjunto de interfaces, né, que é um assunto do Java, e uma classe, que é o Drive Manager, para a gente receber uma conexão com o banco de dados, né? A Connection, que é a conexão em si, que representa uma conexão com o banco de dados, e a gente vai ter o Prepared Statement, que é
a interface que a gente vai usar para se comunicar através do SQL, né, fazer update, fazer inserts, e por último a gente tem o result set, que é o resultado que a gente recebe, né, do banco de dados, que é representado por essa interface aí. Sempre que a gente faz um select no banco de dados, daí a importância da gente conhecer o SQL antes da gente chegar num assunto como esse, né, ele vai retornar uma tabela que são os recursos do banco, que são o resultado do banco de dados, né? E o result set ele ajuda a gente a receber esses valores e usar na nossa aplicação, né? O processo inverso, né? Enquanto que o prepare de statement, né, a gente está mandando instruções para o banco de dados, o result set a gente está recebendo essas informações para a gente usar na nossa aplicação. E com esses quatro recursos, a gente já consegue manipular o banco de dados e fazer essa ligação entre a nossa aplicação e o banco, né? Aí, então, agora, eu não sei como o Gleice vai querer fazer, se você quer criar uma classe separada para o banco ou você vai fazer na main? O que eu vou fazer aqui, ó, é mostrar para vocês que a nossa plataforma, quando você explora, né, todos os nossos conteúdos, nós tivemos a maior preocupação, pessoal, em trazer isso de forma didática e que você consiga não somente fazer o Ctrl+C e Ctrl+V. A proposta é mostrar a relevância de você saber por que existem 4 interfaces e as etapas que antecedem a execução final, né, a execução principal. Por exemplo, o Kaique, ele trouxe de forma muito coesa, clara, madura e segura o papel de cada uma delas. Eu acredito que cada um de vocês, se estivessem participando de um processo seletivo e vocês fossem os avaliadores, vocês iriam perceber a segurança do Kaique em falar de um requisito. E isso, nós sêniors, a gente precisa amadurecer o ecossistema de requisitos que a linguagem oferece. Então, a mesma maturidade que o Kaique tem hoje para a JDBC, em breve ele vai ter para JPA, em breve ele vai ter para Spring Data JPA, futuramente ele vai ter sobre Spring Security. Então, isso é que vai trazer a maturidade e o poder de posicionamento de vocês no mercado. O mercado hoje, ele não está mais tolerando as pessoas que só falam por falar. A gente tem que ter convicção. Claro, pessoal, que eu não posso pedir para vocês fazerem isso de forma que em 2 anos, ou 1 ano ou 2 anos, você já tenha essa mesma performance em tudo que é especificado no mercado. Mas vocês precisam dar um ponto de partida e definir um limite, né, um intervalo em cada uma desses requisitos. Foi o que eu mencionei para o Kaique. Kaique, eu quero que essa semana você estude JDBC. Eu não quero que você estude outra coisa. Mas na próxima semana ele vai ter que estudar outra coisa. Eu quero ter essa mesma segurança, né, transmitida por ele aqui ao defender uma determinada teoria. Tá bom? E aqui na nossa plataforma, quando você adquire, ó, vou só fazer uma ilustração rápida, tá, pessoal? A ideia aqui não é fazer marketing, não, é só auxiliar vocês a adquirir a nossa plataforma, né? Então, quando vocês fazem a aquisição, nós liberamos uma feature que quando você realizar a confirmação aqui, ó, vai gerar um link no QR Code e agora você também pode receber por e-mail todas essas informações, né? E aí você não corre o risco de perder o seu código de ativação, porque depois que você recebe aqui, ó, por e-mail, você vai ter o histórico com esse código de ativação e ao copiá-lo, você pode, se pagar ele em um segundo momento e você dizer que já possui, quando você colar aqui e ativar, você não corre o risco de perder essa informação. Então, agora, a gente liberou também por e-mail, onde você recebe o e-mail, acredito que, deixa eu ver se tem aqui uma demonstração na caixa de saída aqui. Ó, então você vai receber, a internet está um pouco lenta, né? Você vai receber essa informação, justamente para você não correr o risco de perder o seu código de ativação diante aí da tentativa de usar a nossa plataforma, tá bom? Mas a proposta aqui é o seguinte, observem que nossa preocupação é trazer esse banho de loja conceitual, tá? Para vocês terem essa vivência, nós estamos gravando todos esses conteúdos, já estamos finalizando, e aqui o que o Kaique explorou, nós estamos aqui tendo uma introdução e a abordagem que ele nos esclareceu agora há pouco.
Então, tudo que foi mencionado, a gente mapeou, a gente tentou trazer o máximo possível de informação. E agora, mediante as etapas de configuração, nós vamos criar o nosso código. E é por recomendação da comunidade que a gente isole responsabilidades. O que isso quer dizer? Assim como nós temos a nossa entidade, palestra, e o nosso gerenciador de palestra, nós vamos ter uma fábrica de conexão de banco de dados. Então, eu vou vir aqui e sugerir, tá, pessoal? Não quer dizer que está cravado em pedra. O que vocês têm é que conectar a sua maneira, tá bom? Então, aqui eu tenho minha fábrica de conexão, e aqui eu tenho as diretrizes para conectar em um banco de dados, através de uma função criar conexão, que ela vai me retornar uma connection. Então, vocês observam que tudo que o Kaique falou, a gente está descrevendo e está utilizando aqui no nosso código. Então, aqui vocês não vão ser mais aqueles Ctrl+C e Ctrl+V. Vocês terão visão crítica sobre cada uma das abordagens, tá bom? Então, deixa eu copiar esse código. Vou colar aqui. Fábrica conexão. E é muito relevante agora que a gente tenha noções de SQL, né, de banco de dados, e que a gente saiba como está configurado o nosso banco de dados, tá bom? E aqui tem algo interessante também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós hoje, nós não estamos aqui tentando ser obsoletos e ultrapassados ou retrógrados, tá, pessoal? O que a gente quer dizer é que vocês busquem uma zona de equilíbrio em explorar o seu domínio sobre um conceito e explorar isso, né, aprimorar isso utilizando o ChatGPT. Então, eu vou pegar um pouquinho do que o Kaique falou, um pouquinho do que está na plataforma e vou utilizar aqui o ChatGPT para meu favor. Então, eu vou dizer o seguinte, estou estudando JDBC, olha só, vou abreviar, né? JDBC com Postgres, né? Me ajuda a montar uma conexão onde meu banco é local, vamos supor, e a senha, e usuário e senha é Postgres. Vamos ver o que é que ele vai me dizer. Foque na conexão. Vamos ver o que é que ele vai me mostrar aqui. Olha só, muito parecido, ó, muito parecido do que o que está na nossa fábrica conexão. A gente precisa de um drive, de uma URL, de um usuário e de uma senha. Vamos ver? Aqui, ó, a URL, o usuário e a senha. Então, pessoal, não tem mistério. Uma vez você dominando, né, pelo menos o conceito, agora com a inteligência artificial, você vai fazendo aquele depara. Você não vai se tornar refém do que a IA vai cuspir para você de solução, tá bom? Então, eu vou até fazer aqui, eu poderia ilustrar o exemplo, mas eu vou fazer aqui, copiar, né? Depois, se vocês quiserem comparar um com o outro, não tem problema. Aqui eu tentei só deixar mais explícito, mas o objetivo aqui é a mesma coisa. Então, tá aqui, ó, o meu banco de dados é Postgres ou localhost 5432 e o meu banco. Qual é meu banco? Vou criar agora. Estou utilizando o dbeaver, mas eu já tenho o SQL Server configurado. Se você quiser criar o SQL Server via Docker também, não tem problema. Eu tenho aqui o SQL Server e o dbeaver como um client HTTP, ou você pode usar o pgadmin, né, que é o client oficial. Então, eu vou criar aqui o nosso banco de dados, palestras-db. Então, ver se ele maximiza aqui um pouquinho. Ó, palestras-db. Vou criar, ele deverá aparecer aqui. Tá bem aqui, ó, nosso palestras-db. Vamos ver. Tá aqui, vou tentar maximizar um pouquinho, acho que não permite aqui, infelizmente, pessoal, mas acho que dá de visualizarem. Beleza, então vou jogar aqui. Esse é meu banco palestra-db, Postgres, conectado com sucesso, ou se deu erro, né? Para eu validar se essa criar conexão aqui está funcional, primeira coisa que eu vou fazer no método main é chamar a minha fábrica conexão. Então, eu vou apagar aqui, vamos colocar aqui, né? Pode ser qualquer lugar da linha, desde que seja antes de tentar salvar, tá? Ponto criar conexão. Vamos executar. Vamos ver aquele log. Ó, conectado com sucesso.
Então, quer dizer o quê? Que o meu usuário, a minha senha e meu banco de dados estão corretos. Se alguma desses falharem, né, for uma senha diferente, alguma coisa, obviamente você poderá receber esse erro aqui, ó, erro de conexão. Então, o que é que nós fizemos? Nós fomos no POM.xml, adicionamos a dependência do banco que eu quero, nós já criamos a nossa fábrica conexão, beleza? Agora eu vou pedir para o chat GPT, porque eu não sou mais bobo, né? Já vi o quanto ele é assertivo. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho essa classe palestra com esses atributos e eu quero criar a minha tabela e eu quero salvar no banco de dados. Olha só, porque agora, pessoal, eu não me tornei refém, tá? Olha aqui o Maven e tudo mais. É essa divisão de posicionamento que a gente quer incentivar vocês. Então, assim, olha, legal, funcionou. Para eu não perder tempo, eu tenho esta classe e queria salvar no banco. Mas não tenho a tabela criada. Vamos focar no insert. Primeira coisa é o insert, né, pessoal? Se a gente não inserir, a gente não consegue obter, né? Então, vamos ver aqui o que ele vai retornar para a gente. Olha só, perfeito. Vamos direto ao que importa, né? O insert. Então, eu mandei a minha classe para ele, ele já tem aqui o insert, né? E tudo mais. Olha só, o insert, classe, né? Com os getters, olha só, pessoal, aqui, ó. Ele não está fazendo nada do que eu já fiz anteriormente, né? Então, é legal quando a gente vê que a gente está indo para o caminho certo. Então, aqui, ó, vamos ver a criação da tabela. Então, eu vou copiar noções básicas de SQL, que pode ser uma cena para o próximo capítulo. Vou aqui abrir um script SQL, vou colocar nesse script 34 aqui. Vamos ver, colocar aqui um sinalzinho de mais. Preciso escolher o banco. Qual é o banco? É o Palestras, ó. Se você tiver com mais de um banco, ó, Palestra DB, vou executar, então, aparentemente foi, vou dar um refresh, então tá aqui a tabela, não foi? Eita. Tá aqui, ó, o nosso Palestras. Então tá aqui a nossa tabela, aguardando a inserção. Vejam só, né? Ó. Agora a gente vai lá e vê a nossa colinha. Ponto importante, pessoal. Não só copiem e colhem, tá, pessoal? Avaliem o resultado, sejam criteriosos, tá? Reflitam sobre o que ele retornou para vocês. Então, aqui ele está dizendo, olha, como você está utilizando uma convenção não Spring, antes da gente chamar de repository, nós tínhamos uma terminologia chamada DAO, que é Data Access Object. Então, eu vou vir aqui, palestras DAO, certo? Ó. Lembra da connection? Olha aqui a connection aqui. Mas quem é que tem a connection? É a nossa fábrica conexão. Então, eu posso jogar aqui, olha só, né? Dentro da classe, olha só, eu vou criar aqui, dentro do meu palestra DAO, peraí, public. Aliás, eu tenho que criar aqui uma private connection. Connection, deixa eu ver, conexão, posso colocar em inglês ou português, tá, pessoal? Nesse primeiro momento. Aí eu venho aqui, ó, public, palestra DAO, não preciso receber a coleção como parâmetro. Quem é que me dá a conexão? É a fábrica conexão, ponto, né? Ponto criar conexão. Aliás, não é aqui. Ele cria e ele vai dizer o seguinte, fábrica conexão, ponto get conexão. Quem é que tem? Aqui, ó. Ele cria, jogou para essa variável. E essa variável, ela é retornada em um método, tá? Então, é mais conceitual. Então, temos aqui agora, a gente tem a conexão, já foi instruída, agora vamos pegar o código lá. Então, método salvar. Vamos ver aqui, ó. JDBC na veia, né, pessoal? Nada de framework. Então, vamos aqui importar as classes. Importar preparate statement, a outra classe que ele disse que fazia relação, e aqui é conexão, né? Não é connection, é conexão. Vamos ver onde é que tem mais um errinho aqui. Acho que eu coloquei chaves demais. Pronto. Olha só o que é importante a gente dominar. Noções básicas de SQL
ele está dizendo que a sintaxe determina, insere na tabela palestra, vamos conferir, o nome da tabela é palestra, a coluna título, palestrante, data. E a sintaxe diz 3 pontos de interrogação, porque a prepared statement, ela diz que cada interrogação é uma posição e a gente vai receber a informação que vier do nosso objeto, que foi passado como parâmetro. E aqui ele vai dizer statement, dá um execute update, que ele vai tentar realizar esse comando de insert lá no nosso banco de dados. Então, a gente vai aqui no nosso gerenciador de palestras, a gente vai colocar aqui, ó, palestra DAO, é igual a new palestra DAO, já eu maximizo para vocês. DAO.salvar quem? A palestra 1 que eu criei anteriormente. Vamos ver, cruzar os dedinhos agora, né? E vocês estão vendo que eu estou dando muito new. Por quê? Porque eu não estou usando Spring, né, pessoal? Eu não estou usando injeção de dependências, tá? E inversão de controle. Então, vamos executar aqui, dar um run. Então, olha, não pode prepared statement. Bora ver aqui por quê. Null pointer exception. Connection is nulo. Nós não estamos usando injeção de dependência. Então, palestra DAO, vamos ver, get connection. Vamos ver, private connection. Vamos avaliar aqui. Ó, vou colocar em modo debug, cliquei na baratinha. Vamos ver aqui, esse palestra DAO, vou executar aqui, como é? Aqui, ó. Ó, ele, em tese, né? Criar a conexão. Vamos ver esse objeto, inspecionar ele aqui para vocês verem o quanto é legal. Ó. Seleciona, inspect, ou run evaluation expression. Vamos clicar aqui, ó. Poxa, gente, está nulo. Que loucura. Então, a nossa fábrica de conexão está com problema. Conexão. Ah, pessoal, olha só, porque eu copiei o código e atribuí para uma variável temporária, ó, uma variável local. Coisas que acontecem quando a gente está copiando o código e não tem convicção, viu, pessoal? E eu estou fazendo aqui ao vivo e eu, como sênior, não estou livre de vacilar, né? E passar horas e horas, às vezes, perdendo tempo por uma coisa boba. Eu tinha a minha variável, que ela retorna aqui, mas eu tinha criado uma variável só de método. E aí ela nascia e morria no método. Então, não servia para quase nada. Isso é senioridade, tá, pessoal? Então, a capacidade de resolver o problema de forma rápida, né? Então, vamos ver. Olha só a nossa conexão, vou liberar aqui. E agora vamos torcer que aqui seja salvo. Olha só, erro ao salvar palestra, né? Vamos ver. Ah, conectado com sucesso. Vamos ver que erro foi esse. Agora não é mais a conexão. Vamos ver que erro foi esse aqui, ó. Execute update. Vou tentar imprimir a pilha de erro. Vamos ver aqui. print strike trace. Já sei o que pode ter sido. O campo ID, deixa eu olhar aqui. Ah, não, ele está primary key. E aqui ele está date. Vamos ver. Tipos de dados. Vamos ver. Ah, eu mandei executar, né? Vamos ver aqui. Ó, da connection foi fechada, a conexão foi fechada. Ah, eu dei aqui, ó, novamente, pessoal. Estou refém do chat GPT, eu não queria fazer isso, tá? Mas vocês verem que às vezes só copiar e colar um código deixa a gente muito mais alucinado do que a própria inteligência, né? Do que a própria... E aí você poderia perder horas e horas. Ele ali fechou a conexão que não deveria. Então vamos ver. Não é possível, né? Que agora não funcione. Opa, palestra salva com sucesso. Vamos dar um refresh agora. E olha só, a nossa palestra foi salva no banco de dados. Beleza? Antes de eu deixar um momento para tirar dúvidas ou fazer umas considerações, vamos tentar listar essa palestra, mas eu vou criar uma manualmente. Você não precisa fazer tudo no banco, né? Você pode vir aqui, ó, editar, você pode adicionar uma nova linha ou você pode clonar aqui, ó. Eu quero duplicar a linha. Vou dizer que no mesmo dia eu também dei uma palestra de Vue.js. No mesmo dia, o mesmo palestrante, aí salvar, o banco de dados já criou o código 2, que a gente definiu o código serial no Postgres, e aqui eu tenho duas palestras, né? Então, vou vir aqui, funcionou o insert,
Vamos para listar as palestras. Vamos ver. Aí agora vai entrar o nosso result set. Olha só aqui, ó. Cadê? O nosso result set entrando em ação. Vou copiar o código todo para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se dá de eu fazer assim é melhor. Vamos ver. Aí agora, minimizar aqui, vou colocar mais um método. Beleza, vamos importar aqui. A gente não quer uma lista, então o Java tem coleções, né? Recurso de collections da linguagem Java. Ó. E aqui o result set vai entrar em ação. E aqui é a nossa conexão. Pronto. Aparentemente, o que é que ele está fazendo? Ele está buscando no result set, que é uma matriz de resultados, e pelo índice, ou pelo nome da coluna, vejam só, e pelo tipo, ele está dizendo o seguinte, ei, do result set, pega o inteiro, que é o ID, e coloca no ID dessa palestra, e assim por diante. Então, nós estamos fazendo na mão o que o JPA faz, tá, pessoal? Futuramente a gente vai falar de JPA. Então, a ideia é que a gente retorne uma lista de palestras. Então, vou aqui no nosso gerenciador, vou limpar essa palestra, tá? E agora eu não quero salvar, eu quero que o meu DAO me dê uma lista de palestras. Então, lista, palestra, palestras, ou palestra list, é igual a DAO.listar. Então, vamos ver aqui. E aqui eu vou dar um for each, né? Eu quero ver essas palestras, ó. Como eu não tenho o Lombok, eu quero o p.getTítulo, vamos imaginar, e o getID. Só para a gente validar, tá, pessoal? Para não demorar mais tempo. Então, vou executar. Eu vou cruzar os dedos, porque eu já validei a conexão, eu já inseri, então, para eu retornar, só poderá dar um erro bobo que não interfere conexão, né? Poderia ser aqui no momento de converter. Mas eu estou otimista que o ChatGPT fez certo, por quê? Porque lá atrás eu já bati cabeça com as informações que eu queria. Não foi o ChatGPT que determinou os atributos da minha palestra. Eu determinei, disse para ele qual era a estrutura e ele está preparado para me dar os resultados que eu imagino que serão coerentes. Então, vou executar. Vamos ver? Está aqui, ó. Palestra sobre Java 1 e palestra sobre Vue.js 2. Então, nós inserimos e agora retornamos no banco de dados. Vamos fazer o último teste aqui. Vou duplicar palestra sobre JDBC. Salvar. E olha só, eu vim direto no banco. Vamos ver se vai aparecer aqui. Pronto, está aqui, ó. Palestra sobre JDBC. E aqui eu vou comitar meu primeiro CRUD com JDBC e Postgres. Muito feliz porque algo que muitas das vezes eu demoraria 3, 4, 5 horas por erros bobos, eu consegui fazer em 1 hora e praticamente menos de 1 hora, né? Como uma solução, e agora eu vou evoluindo à medida que eu for conhecendo um pouquinho mais dos recursos da linguagem. Então, pessoal, era isso que a gente queria trazer para vocês, né? Espero ter contribuído, né, com essa abordagem. Nós vamos amadurecer iniciativas iguais a essa ao longo da nossa jornada. Quem sabe no nosso próximo bate-papo iremos usar o mesmo cenário para falar de JPA, Spring Data JPA, e vocês vão ver que é incremento, é evolução. O que nós tínhamos que entender de conceito, a gente já lapidou aqui, e agora é só enriquecer com novos recursos que a linguagem oferece, tá bom? Antes de eu concluir, queria, Kaique, te agradecer e te parabenizar mais uma vez, a sua evolução aqui é notória diante dessas nossas iterações. Continue assim, que seja inspiração para a comunidade e que espero que pessoas consigam, através de você, né, se destravar um pouquinho mais aí nessa jornada que é aprender, né, e aprimorar suas habilidades na linguagem Java ou a tecnologia de sua preferência, tá? Mais uma vez, parabéns. Obrigado, eu agradeço o convite. Vou continuar aí aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais aí. Beleza. Alguém gostaria de fazer alguma complementação para antes do nosso encerramento?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, pessoal, muito obrigado por ter... Opa, deixa eu ver aqui. Professor, o senhor recomenda algum livro que aborde esses conceitos de forma aprofundada? O que eu posso te dizer, Arthur, é que eu usei muitas referências de conteúdos para certificação, para aprender os conceitos da linguagem Java, tá? Depois que você aprender os conceitos da linguagem Java, você vai buscar livros direcionados. Java com persistência, aí você vai estudar JDBC. Java com persistência com JPA, aí você vai estudar livros específicos, mas primeiro você precisa ter um banho de loja de todo o recurso da linguagem, né, como um todo, que muitas das vezes são livros preparatórios para certificação, para depois você buscar livros específicos. Se eu puder também sugerir, a nossa plataforma, a gente tentou pegar todo esse arsenal de pré-requisitos no nosso módulo Student e Develop também, e você tem lá um roadmap para seguir, né? Claro que ali são conceitos que você pode usar como chave, e através de outros materiais, que são esses livros que você mencionou, e a própria IA, você também estaria fazendo uma jornada evolutiva, tá bom? É isso, pessoal. Mais uma vez, foi uma excelente interação com todos, né? Obrigado por estarem até aqui e acreditamos que em breve a gente vai trazer aqui novos conteúdos e contamos com a participação de vocês. Uma ótima semana, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.